Olá, sou Kátia Honório, terapeuta quântica, e estou aqui neste canal que trata de assuntos referentes à espiritualidade, a equilíbrios energéticos, equilíbrios dos chakras, desequilíbrios energéticos, autoconhecimento para a autocura. No vídeo de hoje, nós trazemos um tema relacionado a encontrando a alegria no meio do caos. Este é um tema que nós achamos bastante pertinente para trazer nesse período da quarentena. Mas antes de tratarmos do assunto propriamente dito, gostaria de agradecer a todos os inscritos no canal e agradecer também a presença daqueles que estão chegando aqui no nosso vídeo pela primeira vez e desejar a todos boas-vindas. Sejam todos bem-vindos. Gostaria também de agradecer, Nós agradecemos a espiritualidade de luz, nós agradecemos aos seres de luz que nos acompanham e nós agradecemos a Deus por estarmos aqui, nesse vídeo tratando desse tema que é a alegria. Então vamos ao assunto de hoje. Esse tema, Encontrando a Alegria no Meio do Caos, foi um tema tratado por Cryon em 4 canalizações que ele apresenta no mês de julho de 2020. E essas canalizações se encontram no canal do Farol, aqui do YouTube, dirigido por Gustavo Morim, e também no site www.cryonportugues.com.br. E nós achamos bastante pertinente porque se trata do que Cryon aponta como um remédio para períodos de grandes dificuldades. Nesse período que nós estamos vivendo, que é a quarentena, é um momento bastante difícil, onde Cryon fala que nós tivemos que adotar algumas atitudes, algumas ações, mudar alguns hábitos e adotar outros. Nós acrescentamos aqui que os hábitos, por exemplo, de lavar as mãos com álcool gel o tempo inteiro, o distanciamento social e o uso de máscara. Muitas pessoas, como apontam Cryon, estão inclusive afastadas do seu trabalho, trabalhando em home office, que foi uma surpresa, para muitas pessoas, uma tarefa muito diferente e no início bastante angustiante para muitas pessoas. Então, o que Cryon mostra para todos nós é que a alegria ela pode ser acionada no momento de tempos difíceis, como é esse que nós estamos vivendo. E que a alegria ela vai funcionar, a alegria, o riso e a gargalhada, eles vão funcionar como um santo remédio, como ele mesmo cita, o ditado popular: rir é o melhor remédio, E nós temos esse ditado popular que é tão antigo, E que a gente pode tomar isso como uma bula, de remédio, como uma receita médica. E Cryon aponta o seguinte, que geralmente, nós passamos por períodos, como nós estamos vivendo agora na quarentena, períodos de estresse, de infelicidade, de pouca alegria, de pouco riso, de medo, de ansiedade, de angústia, E que esses são os sentimentos que são palavras de ordem, São os sentimentos que estão aí no momento, Todo mundo falando disso, que está passando, ora por uma angústia, ora por uma ansiedade, ora por um medo, que é a inconstância, do que virá, o medo do futuro. E porque antes, como Cryon fala, nós tínhamos a certeza do pré-estabelecido, Nós tínhamos a certeza daquilo que era planejado por nós. Então nós tínhamos as datas para sairmos de férias, nós tínhamos as datas para viajar, nós tínhamos as datas comemorativas, ao longo do ano, e tudo isso foi quebrado, tudo isso foi rompido. Os nossos velhos hábitos foram rompidos e nós estamos vivendo num período de incerteza,
né? Nós não sabemos o que planejar para o amanhã. Podemos até planejar, mas no final das contas nós não temos certeza se o planejado pode ser concretizado devido à inconstância que nós estamos vivendo nesse período de caos, né? Nesse período de quarentena. E Cryon aponta o seguinte, que nós temos em nosso corpo esse remédio, né? E que nós podemos acionar, né? Nós podemos colocar esse remédio para dentro do nosso corpo. E de que forma nós podemos fazer isso? Através da alegria, através do sorriso, através da risada, através da gargalhada. Cryon fala que no nosso cérebro, ele está preparado para receber esse tipo de emoção. Como ele também está preparado para receber emoções negativas. A nossa mente está preparada para isso, o nosso cérebro está preparado para isso, e no final das contas nós temos uma consciência, que é o que nos rege, que rege a nossa mente, que rege o nosso corpo como um todo, né? E essa consciência, ela está profundamente ligada ao nosso corpo. E ela está profundamente ligada aos nossos pensamentos, às nossas emoções e aos nossos sentimentos. E se tivermos pensamentos, sentimentos e emoções negativas, é isso que a nossa consciência vai captar. E é isso que a nossa consciência vai levar para o nosso corpo, que vai levar para a nossa mente, que vai levar para o nosso cérebro. E de uma forma geral, é isso que o nosso corpo vai responder. E aí, o que Cryon aponta é o seguinte, aí está uma grande possibilidade de nós instalarmos doenças em nosso corpo. Porque num vídeo anterior aqui do canal, nós apresentamos um tema relacionado a pensamentos negativos, sentimentos negativos e emoções negativas. O quanto isso traz bloqueios energéticos para nós e que causa desequilíbrios energéticos. Porque isso tudo é uma vibração de energia e isso tudo é internalizado no nosso corpo, né? Porque nós somos energia também, né? A nossa consciência, a nossa mente, elas captam energia. E sentimentos, pensamentos e emoções são energia. Assim como a gargalhada, né, produz uma vibração de energia, a risada, a alegria, a felicidade e a paz. Então, a Cryon fala que para sentirmos isso, para nós nos sentirmos pacíficos e felizes, uma das possibilidades é acionar a alegria, né? E aí ele fala que uma fórmula, uma ferramenta que nós podemos acessar seria puxar da nossa memória aquelas lembranças felizes que nós temos. Por exemplo, lá da infância. Momentos em que brincávamos com os nossos colegas, as crianças, os nossos amiguinhos, que nós brincávamos com os nossos brinquedos e com nossos animais, e que nós tínhamos o riso solto, a risada à vontade, mesmo quando tínhamos uma vida difícil, né? Mesmo se fôssemos pobres, com grandes dificuldades financeiras, né? A nossa família passando por isso ou vivendo dessa forma, quando criança, a única coisa que nos preocupava era qual era a próxima brincadeira do dia, né? E ele fala até o seguinte, que quando as nossas mães nos chamavam para parar de brincar, porque precisava, por exemplo, entrar para dentro de casa, ou precisava almoçar, tomar banho, ou ir deitar, dormir, que a única coisa que nós pensávamos, essa era a nossa grande preocupação, era, puxa, logo agora, né? Logo agora que essa brincadeira está aqui tão boa, tão gostosa, né? Puxa vida, né? Então era essa a nossa preocupação. E aí Cryon fala que nós podemos resgatar isso, né? Trazer para a nossa memória, para a nossa mente, essas lembranças de momentos felizes quando nós éramos, por exemplo, crianças, né? Onde nós tínhamos essa risada fácil e o riso solto, e que tudo era leve, né? Que tudo era sem preocupação.
Aliás, não tinha preocupação nenhuma, a única preocupação que nós tínhamos era de brincar, né? Brincar e brincar cada vez mais. E nesse momento, Cryon fala que nós podemos, por exemplo, e também acionar a nossa criança interior, né? Todos nós temos dentro de nós uma criança interior. E muitas vezes nós deixamos essa criança interior esquecida, porque ao virarmos adultos, quando nós crescemos, nós achamos por nós mesmos, ou por alguém que fala isso por nós, ou a sociedade, ou as regras impostas aos adultos, né? Nós nos colocamos diante de obrigações e responsabilidades e achamos, na maioria das vezes, que ali não cabe o riso, não cabe a alegria e não cabe a gargalhada solta. E nos recolhemos e nos endurecemos e esquecemos e deixamos de lado a nossa criança interior, que é aquela criança que existe dentro de nós e que nos proporciona toda essa alegria, essa felicidade, essa risada, esse gargalhado, esse riso solto, que nós podemos resgatar nesse momento de caos. Então, essa é uma das receitas de Cryon. E ele comenta que muitas vezes os adultos, né, se falarem para eles acionarem a criança interior dentro de si mesmos, eles vão falar que não, que eles deixaram essa criança interior esquecida em determinado cantinho lá no quintal. Nós deixamos ela lá, tá lá esquecida, ou tá lá esquecida dentro, lá no fundo da sua mente, e você não quer acioná-la, né? Ou muitos nem sabem mais que possuem uma criança interior, né? E que essa criança interior, ela simplesmente está lá quietinha, esquecida, abandonada, mas ela pode ser recapturada, ela pode ser resgatada e fazer com que nós tenhamos essa leveza, essa alegria, essa inocência do riso solto e fácil e leve e gostoso da criança, né? Essa alegria espontânea, essa felicidade por nada, né? Essa felicidade por simplesmente não ter preocupação, não ter ansiedade, não ter angústia, não ter estresse, não ter medo, né? Realmente é um período em que éramos pacíficos, que vivíamos em paz com a nossa alma e que estávamos sempre felizes, né? Independente se tivéssemos uma vida muito difícil financeiramente falando, socialmente falando, era assim que nós agíamos, né? Com criança agindo como criança. E aí ele fala desses dois remédios que nós podemos acionar agora, nesse período de quarentena, nesse período em que estamos vivendo esse caos, né? Em que, para todo lugar, a palavra de ordem é isso, né? É o medo, ou então a palavra de ordem é angústia, ansiedade, problema de saúde, dificuldade, né? E medo do futuro, e medo é a incerteza, a insegurança. Então ele fala para nós acionarmos tanto a alegria, esse riso fácil, essa gargalhada, quanto a nossa criança interior. Que a criança interior nos permitiria acessar com mais facilidade essa alegria, né? Que nos ajudaria como um santo remédio. E por que isso, né? Recapitulando lá do que foi falado anteriormente, Cryon fala que é isso. Se você traz a alegria, a risada, o riso fácil, o sorriso, né, grande, o sorriso espontâneo, que tudo muda em você. Muda a sua mente, muda o seu pensamento, muda os seus sentimentos, muda as emoções, muda a vibração de energia, tudo fica mais positivo, vai mudar a sua consciência, vai mudar a sua postura, vai mudar a sua atitude diante da vida, vai mudar seu olhar diante da vida e vai mudar a forma como você encara o momento atual. Porque mesmo sendo um momento muito frágil, muito delicado, muito difícil e muito assustador, nós podemos fazer todos esses tipos de mudança e mudar a nossa pessoa, né? E nós mesmos mudarmos ao ponto de quando acabar essa quarentena, nós olharmos para trás e vermos a grande mudança que nós fizemos em nós mesmos e falar da seguinte forma: eu passei esse período de uma forma leve, né?
eu passei esse período trazendo alegria, com alegria, mesmo diante do caos. Essa é a receita de Cryon, né? E esse é o tema que nós trouxemos para hoje, por acreditarmos que é um tema bastante importante para nós pensarmos, né, nesse período de agora, e para também passarmos a agir dessa forma, com mais leveza, com mais espontaneidade, trazendo e resgatando a nossa criança interior e trazendo a alegria, né? Mesmo que muitos achem que não é possível fazer isso. Como fazer isso? Diante de um período de tantas incertezas, diante de um período em que a única coisa que você vê na TV é tragédia, né? É o caos, é o medo. Mas, independente do que está passando exteriormente, né? O que Cryon fala é que interiormente, dentro de você, dentro de nós mesmos, nós podemos mudar. E nós podemos, ao invés de vivermos gerando medo, insegurança, incerteza, angústia, ansiedade, aflição, né? Nós podemos gerar alegria, felicidade, riso solto e a paz. Essa paz interior, que é aquela paz que ele aponta, que é a paz que a criança nos apresenta, né? A criança é o grande exemplo para nós nesse período de caos. É isso que Cryon revela para todos nós nas canalizações dele. Então, gente, é isso, né? Esse é o conteúdo que nós trouxemos para esse vídeo de hoje. Esse é o nosso tema. E nós ficamos por aqui, né? Então, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Em especial aos já inscritos e também, em especial, aquelas pessoas que estão chegando agora, nesse primeiro momento, e acessando o nosso canal através desse vídeo de hoje. E que bom que vocês acessaram justamente no vídeo que fala da alegria, né? Porque, independente de nós estarmos falando de encontrar alegria no meio do caos, essa alegria também ela pode ser acionada em qualquer período da nossa vida. Basta querermos, né? Basta queremos viver na alegria e não no medo, e não na aflição, e não na angústia, e não na ansiedade, e não na tristeza, né? Basta querermos viver na alegria, na felicidade, na paz interior, na risada, na gargalhada, no riso solto, e basta querermos viver a nossa criança interior sendo resgatada e sendo vivenciada por nós a todo momento, que nós estaremos evitando doenças, né? Porque, como Cryon falou, todos esses elementos negativos, eles são detonadores de doenças, e nós sabemos disso, né? O quanto esses sentimentos, psiquicamente e emocionalmente e energeticamente, eles nos trazem um prejuízo bastante desfavorável, né? Muito desfavorável, a ponto de nos possibilitar termos doenças, né? Gerarmos doenças para nós mesmos. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é vivermos em paz, com leveza e alegria. Então, pessoal, é isso. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Nós ficamos por aqui. Conforme falamos, nós agradecemos a todos os presentes aqui no nosso vídeo. E, para finalizar, gostaríamos de agradecer à espiritualidade de luz, aos seres de luz que nos acompanham e agradecermos a Deus, né? Querido Espírito, nós estamos aqui neste vídeo trazendo esse tema que é tão relevante para esse momento da quarentena, que é o tema que Cryon apresentou nas suas canalizações, encontrando a alegria no meio do caos. Esse é o remédio, o riso fácil, a gargalhada espontânea, o sorriso largo, sorriso grande, aberto, e a alegria total e restrita. E o resgate da nossa criança interior para nos facilitar a acessarmos tudo isso, para acessarmos a alegria, gargalhado, o riso solto, a felicidade, a leveza, para acessarmos o sorriso grande, o sorriso espontâneo e, sobretudo, para acessarmos a paz interior, a paz em nossa alma.
Então, querido Espírito, nós agradecemos a sua licença para estarmos aqui neste vídeo falando desse tema, agradecemos a sua bênção por nos permitir tudo isso e agradecemos por estarmos aqui para sermos um instrumento de cura, né, e de levar informação para a autocura das pessoas, de todos aqueles que assim o desejarem. Nós agradecemos, nós agradecemos, nós agradecemos, e assim é.